Que a graça e a paz esteja com todos, aleluia. Estamos nós com o nosso momento de reflexão nesse domingo, terminando esse dia que o Senhor nos permitiu que vivêssemos, e somos gratos porque o Senhor até aqui tem nos dado a capacidade de nós estarmos vivos. E eu louvo a Deus por esta oportunidade de estar entrando na tua casa e poder trazer uma mensagem que vai edificar a tua vida, trazer uma mensagem que vai trazer para você uma reflexão para tudo aquilo que precisamos mudar, para tudo aquilo que nós precisamos fazer, para que todas as coisas possam contribuir para que os dias fiquem a menos, que não haja tanto peso, que não haja tanta carga essa que muitas vezes nós trazemos, que nós acumulamos e que nós não queremos nos abandonar. E muitas vezes somos muitas vezes é até necessário, colocando assim, algo acontecer para que nós venhamos a despertar, para que nós venhamos a entender que Deus, o Todo-Poderoso, está fazendo algo por mim e por você nesta noite. Não só nesta noite, mas todos os dias da tua vida. Porque se nós estamos aqui vivos, é porque o Senhor determinou que isso acontecesse. Quando nós reconhecemos que o Senhor é Deus, soberano sobre todas as coisas, sobre tudo, você pode ter certeza que a história começa a mudar, que a história começa a tomar outra forma. Quando você não se apega na sua mesmice, na meserização, eu sou assim, eu sofro assim, porque ninguém me ama, porque ninguém me quer, porque ninguém me ajuda, porque eu não tenho ninguém. Você tem Deus. E você tem que deixar de lado toda essa miserização, toda essa condição que você não pode. Você sabia que dentro das tuas palavras, muitas vezes você atrai para você doenças? A palavra de Deus fala que nós somos o que falamos, o que comemos, o que determinamos. Se você está determinando que você não é capaz, que você não tem a condição de prosseguir, porque eu preciso de um amor, porque eu preciso de um patrão, porque eu preciso de dinheiro, porque se eu tiver um carro melhor, eu irei fazer um serviço melhor. Se eu tiver uma casa, eu serei mais feliz. Se eu me casar, eu serei realizado. Eu quero nesta noite dizer que você está completamente errado. Porque se você não é feliz com aquilo que você tem, se você não é grato, a gratidão é o maior tesouro que um ser humano pode ter na terra. Você quer ser próspero? Seja grato. Seja grato pelas pessoas, mesmo aquelas que te fizeram mal, mesmo aquelas que um dia te disseram não, mesmo aquelas que impediram que você chegasse aonde você chegou. Porque tudo isso foi um percalço, tudo isso foi necessário para que você tivesse a condição, a coragem de galgar a tua vitória. Por isso eu venho nesta noite dizer para você, não está perdido não, não está perdido. Tudo isso faz parte de uma trajetória, de um processo que Deus determinou para a tua vida. Ele, soberano Deus, sobre tudo e sobre todos, Ele sabe tudo o que tem que acontecer para mim, para você e para todos aqueles habitantes do mundo. Tudo que nós estamos vendo é uma chamada de atenção para que nós venhamos ver que temos um Deus acima nos céus. Nos céus, não é no céu, é nos céus. Da onde ele fala na palavra que tudo ele vê, ele examina, e lá diz em Salmos que ele busca, os seus olhos busca incessantemente os justos e os retos de coração. E muitas vezes nós ficamos aqui batendo na mesma tecla, porque eu não posso, porque eu não consigo. Mas você é justo de coração? Você é reto no que você faz? Você tem a condição de dizer assim, olha, eu não mereço isso que eu estou passando? Porque todos nós somos pecadores e todos nós fomos amados por Deus. Ele nos amou primeiro e continua nos amando.
e a capacidade de não chegarmos ainda aonde nós esperávamos, não é culpa de Deus, não é culpa da tua família, não é culpa do teu patrão, não é culpa da situação financeira, nem da gestão mundial. A culpa é sua, é minha. Porque se verdadeiramente a palavra diz, você crê, você recebe. E eu quero aqui trazer uma palavra de um livro muito conhecido, de Naamã. Naamã, ele era respeitado porque ele era um general sírio, sabe, de muita condição, posição máxima. A posição de Naamã era máxima. E ele tinha o povo de Deus, o povo judeu, o povo de Israel como inimigos da Síria. E ele era o enviado do rei da Síria, para que ele pudesse destruir, matar e arrebentar tudo por onde ele passava. E assim ele o fazia. E por onde ele devastou toda a situação dele, eu não vou entrar no mérito da história. Se você puder ir lá para 2 Reis 5, ler a história ela é relativa aos dias atuais que nós vivemos hoje. Só trazendo uma transposição do que ele passou para os dias que nós estamos passando. E ele, com toda essa posição que ele tinha, por onde ele passava, ele destruía. Por onde ele passava, ele deixava a marca dos sírios. E a Síria foi temida por muito tempo. E nesses combates, ele foi contagiado por uma lepra. E a lepra naquela época era contagiante e levava à morte, porque não tinha os recursos necessários para que a pessoa pudesse se salvar. E a pessoa era desligada da sua família, ela tinha que viver fora da aldeia, fora da cidade, ela comia o que levava, ela comia o que sobravam para eles, eles não podiam estar perto de ninguém, eles viviam isolados, eles viviam solitários e eles só esperavam pela morte. E isso era o desígnio de Naamã. Isso estava previsto, só que Naamã escondia. Ele escondia suas dores, ele escondia sua lepra. Ali, somente sua esposa é que sabia do que acontecia, porque ele vivia totalmente coberto. E numa dessas jornadas de guerra, ele capturou uma serva, uma menina ainda. Uma menina que nós não sabemos nem o nome dela. E ela foi levada como escrava. E essa menina conhecia Deus através do profeta. E ela que presenciou a morte dos seus pais, ela que foi arrancada do meio da sua família, Naamã a levou como serva para servir na sua casa. E essa menina, ela começou a presenciar todos os dias, porque ela trabalhava dentro da casa, na intimidade do casal. E ela ouvia o choro, ela ouvia os gritos de dor, quando ele tinha que arrancar a sua roupa, porque a lepra traz em ferida um prurido, e isso era terrível. E nós sabemos que a nossa carne, ela tem até um certo limite para poder aguentar todo esse prurido, porque quando passar de uma, eu não sei dermatologicamente falando, mas uma terceira camada, ela começa a se decompor. E assim era a condição daquele grande general. Um general que em toda a sua história era um homem muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Para ele o que mandava era o que ele possuía, era o que ele tinha, era o que ele conquistava, era o que os reis respeitavam, e aonde ele mandava, onde os reis o mandavam, ele ia e cumpria a sua missão. E ele tinha ali um orgulho. E muitas vezes, talvez tenha sido essa a razão dele ter contraído essa lepra. E se nós colocássemos essa lepra como uma situação para as pessoas hoje, não especificamente a doença, mas pessoas que estão doentes,
sabe? Porque o orgulho, a palavra de Deus fala que o orgulho faz adoecer. O orgulho apodrece os ossos. A falta de perdão traz uma impotência terrível para o ser humano. A falta de reconhecimento que existe um Deus soberano sobre a tua vida, sobre a minha vida, traz para você dissensões emocionais, psicossomáticas na tua vida. E isso estava acontecendo com Naamã. E aquela menina que presenciava tudo aquilo, um dia, ao sentir pena daquele patrão, aquele homem que havia matado seus pais, aonde ela se tornou órfã, escrava dele, serva dele, não tinha poder de fala, não tinha poder de defesa. Ela falou para sua senhora: ah, se o meu senhor conhecesse o profeta que tem na minha terra, ele seria curado. E aqui eu quero fazer uma paradinha, um ponto de interrogação. Muitas vezes nós, revoltados ou revoltosos por uma situação N, B, C, de coisas corriqueiras, muitas vezes com um parente, com um emprego, um trabalho, uma sociedade, um relacionamento, nós jamais queremos que aquele que nos proporcionou aquele mal ou dificultou alguma coisa que você tenha tentado fazer e não conseguiu, tenha sido o objetivo de dificultar aquilo que você estava almejando alcançar. Sabe o que acontece? Você tem ódio, você tem raiva. Se pudesse, você esganava com as suas próprias mãos. Se você tivesse uma espada lá de guerra nas estrelas, você cortava a pessoa ao meio. Isso é, sabe, o nosso sentimento. Muitas vezes o ímpeto, esse 1 minuto de loucura, que muitas vezes nós vemos pessoas em relatos, em depoimentos, dizendo: aquele minuto eu fiquei cego, eu não sabia o que eu estava fazendo. E há, dentro de um fator, a possibilidade disso acontecer, porque quando nós extrapolamos as nossas emoções, nós ficamos totalmente desregrados as nossas emoções e fazemos coisas que iremos nos arrepender por anos. Por situações que nós poderíamos muito bem ter evitado. E eu te pergunto, você na condição daquela menina, você iria ajudar aquele senhor que a mantinha como uma escrava que só tinha que trabalhar, que não teve a oportunidade de viver os seus sonhos, porque foi arrancada do meio do seio da sua família, no qual ele foi a própria pessoa que destruiu os sonhos dessa menina? Você teria condições de fazer um bem? Eu te pergunto, hoje, nós, do jeito que nós estamos, na condição e no aceleramento que o mundo está, nós teríamos esse amor pelo próximo? E é isso que eu quero falar com você. Porque quando nós conhecemos a palavra, quando nós nos deixamos ser levado pela palavra de Deus, Ele nos acolhe, Ele fala assim na palavra: venha como está. Ele não quer te julgar, Ele não quer trazer para você nenhum recurso que venha te recalcar. Não, Ele quer te amar, te proteger e te fazer caminhar. E no caso, aquilo que aquela menina estava fazendo era esse papel, porque ela se sentia mal de ver os gritos do patrão. E quando toda essa história chegou ao conhecimento de Naamã, ele atendeu, porque ele sabia que ali era uma decisão, vida ou morte. E quando todo mundo descobrisse que o general estava leproso, ele ia ser arrancado. E eu te pergunto, o que levaria com ele o orgulho? Se ele fosse ter que viver longe, numa caverna, longe, numa aldeia de leprosos, onde ele não teria a regalia que ele tinha dentro do seu palácio? Não, aonde ele não poderia mais mandar em ninguém, mas ser mandado.
e mandado para fora. Então, essa palavra de reflexão hoje é para nós exercitarmos um pouquinho aquilo que nós somos e o que temos e o que podemos fazer com isso. E ele analisando, ele sabia que o seu fim estava próximo e que toda aquela arrogância, tudo aquilo que ele impunha de poder iria cair por terra, ele seria envergonhado. Ele iria perder todo o seu empoderamento para uma lepra, uma praga, no qual, naquela época, eles não conseguiam vencer. E ele, atendendo ao pedido daquela menina, ele foi em busca do profeta. E aqui, em 2 Reis 5, 10, 9, está dizendo assim: veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem, dizendo: vai-te e lave-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensei que ele sairia para ter comigo, e invocaria o nome do Senhor seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra, e iria restaurar o meu corpo. Naamã fez toda uma conjectura: vou chegar lá, sou general de guerra, tenho poder, tenho condições. Ele levou até condições para o profeta, ele levou riquezas para o profeta, e ele achou que por ele ser uma pessoa de um potencial que ele tinha naquela época de respeito, ele iria ser aceito de uma forma que o profeta ia jogar tapete vermelho para ele vir, que ia orar, e o profeta mandou um mensageiro encontrá-lo. Ele não saiu ao encontro de Naamã, porque o profeta sabia daquilo que aquele homem estava enfrentando. E eu quero colocar essa situação de Naamã novamente na nossa vida. Quantas vezes Deus já te tocou, te comunicou para que você mudasse de condição, para que você deixasse as coisas que estão aí meia enroladas, coisas que você muitas vezes até nem acredita que está fazendo, que você retomasse novamente a condição de ser aquele sacerdote da sua casa, o marido que a tua esposa sonhou. Você, esposa, ser a esposa que teu marido sonha. Você, empresário, ser o patrão que os teus empregados teriam aí a condição de convivência mais íntima, mais ali amorosa. Mas muitas vezes o nosso orgulho, a nossa arrogância nos separa. E quando nós ficamos à mercê de qualquer situação, uma doença, uma internação, uma cirurgia, daí nós ficamos todo melindroso, daí nós ficamos todo mimado, daí nós queremos, porque pede oração na igreja, pede oração para o pastor, pede oração para minha mãe, pede oração, porque afinal de contas estou doente. Mas o que você está fazendo com aquilo que estava com você antes dessa situação chegar? Todas as vezes que você podia ter feito alguma coisa por alguém e você não o fez, o que você analisa agora? É a mesma coisa de Naamã. Porque Naamã não tinha nem parado para pensar, porque a ansiedade dele de ser curado era tão grande que ele não parou nem para pensar o mal que ele tinha feito para aquela menina e o amor que aquela menina estava tendo por ele. Era assim, dentro da consciência humana, era impossível um homem pensar naquele momento numa menina, afinal de contas ela era uma serva, um ser humano. E quantas vezes nós fazemos a mesma atitude? Quantas vezes nos esquecemos daqueles que oraram por nós, daqueles que buscaram para que você pudesse ter um dia melhor, que a tua família pudesse ter a cura. E o profeta, conhecendo, porque no mínimo o profeta sabia da história de Naamã e de por onde ele passava,
a condição de falta de humanidade que ele tinha para com os inimigos, principalmente os filhos de Deus daquela época. E quando ele recebeu que ele era para ir ali ao Rio Jordão, um dos rios mais sujos da época, ele achou que ele iria se banhar em outros rios que havia no local, mas não. Ali ele mostrou realmente o seu orgulho, a sua arrogância, aquilo que ele tinha e não queria abrir mão. Agora eu te pergunto, quando você tem e não abre mão, o que você leva? O que nós levamos hoje? A não ser tentar conviver com o melhor que nós pudermos fazer. Hoje nós temos que viver na excelência, fazer o melhor. A palavra diz, se te pedirem para fazer um, faça dois. Se você tiver que ajudar o teu próximo, ajude. Se você encontrar alguém necessitado, não passe. Quando você encontrar uma pessoa idosa, ajude. Quando você encontrar um animal que muitas vezes é lançado do carro, pessoas que passam por cima de animais e abandonam, se arrebentando ali. Quantas coisas nós deixamos, quantas vezes nós passamos por uma pessoa que está precisando de dar ali uma força para carregar uma sacola, coisa simples. Quantas pessoas você está sabendo que está passando por necessidade e você não consegue dividir o teu pão, a tua cesta básica, com medo que vai te faltar? E eu te pergunto, Deus dos altos céus que busca os justos e os retos, não está vendo isso? Mas quando chega naquela situação e que você é encostado na parede, daí você lembra que tem um Deus, que lá na palavra de Deus fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora, nesse momento, Ele é teu Senhor e nada faltará. Mas quando você estava em condições, o que você fez? E Naamã, naquele momento em que o profeta mandou ele se banhar, ele se indignou. E ele iria voltar para trás. Mas um dos servos dele, chegou para ele, mas Senhor, o Senhor já veio até aqui. O Senhor pode ser curado. O servo estava acreditando mais do que o próprio Naamã. E esse servo convenceu ele que ele descesse as águas. E essa atitude dele se banhar, por que 7 vezes? Porque nós temos que insistir para que os milagres aconteçam. Pessoas muitas vezes vão à igreja uma única vez. Chega lá, está arrebentado, casamento destruído, perdeu tudo, está nas drogas e vai na igreja e chega lá e quer que Deus esteja com um tapete vermelho esperando ele chegar. Deus até está esperando, mas não é da forma que nós pensamos. Não é da maneira em que nós pensamos. É da maneira que Deus quer fazer na nossa vida, mediante o nosso coração, a humildade do nosso coração. Para nós chegarmos aonde Deus determinou, nós temos que ter a humildade, que nada somos, nada temos, e tudo que nós levaremos daqui, sabe, é entender que temos o amor de Deus por nós, porque você não vai atribuir a nada. Os teus pertences não valerá nada para ninguém. Sabe, os herdeiros não terão e não darão o mesmo valor que você teve que galgar com suor e sangue. Isso daí é nato, é fato. Nós sabemos e vemos tantas histórias. Mas o que acontece quando nós nos humilhamos, nos prostramos, Deus vem e muda. E as 7 vezes era para Naamã ser testado. Porque a primeira não limpou, a segunda não limpou. Ele teve, dentro daquela ignorância dele, dentro daquele orgulho dele, ele teve que entender que as formas e as normas é do Todo-Poderoso, o grande Yamashia, o Senhor Jireh, aquele que não deixa nós sermos envergonhados. Eu sou testemunha viva do meu pai, pastor Osmar. Quando eu vi meu pai
Eu tinha 9 anos, o meu pai deitado no chão com dor, com câncer na garganta. E eu falo para vocês, eu olhava para o meu pai e achava que ele ia morrer. Mas o meu pai teve um encontro real com Cristo. Um encontro onde ele foi curado. E para surpresa da medicina naquela época, ele pôde se tornar um homem digno, onde levou a palavra para muitos, pregou a palavra para muitos, onde ele trouxe a essência daquilo que ele passou na pele, na dor. Ele chorava, os remédios não continham a dor. E nessa época o câncer não tinha tantas coisas, tantas condições de ser tratado, como hoje nos dias atuais. Hoje há recuperação em várias formas, quando é descoberto a tempo. E meu pai foi curado, e meu pai testemunhava isso. A minha mãe também foi curada. O médico praticamente deu para ela 40 e poucos dias de vida. Ela estava com câncer de útero de 3º grau já. E minha mãe foi curada pela fé. Pela fé. E eu creio que Deus nesta noite pode te curar. Talvez não seja um câncer, talvez não seja uma lepra, mas talvez seja uma depressão, talvez seja uma melancolia que te acompanha há anos e você não consegue mais sonhar, você não consegue mais ter uma atitude de avançar, mas está estático, parado, paralisado. E o Senhor está dizendo nessa noite, vai, se submete, vem até a mim. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Como Naamã, ele teve que se submeter a entrar naquele rio sujo para poder ser curado. Nós não temos que olhar os meios, nós temos que olhar a condição da determinação que eu e você tem que ter. Teremos dias fáceis? Não, não é fácil. Não é fácil conviver com pessoas, não é fácil você vencer o dia, não é fácil você ter um comércio hoje, não é fácil você sonhar e manter esse sonho vivo por muito tempo. Não é fácil, é para os vencedores, é para os corajosos. E eu posso te dizer que quando Naamã desceu, na 7ª vez ele estava limpo, limpo, e ele voltou para casa, limpo. E eu posso dizer que quando ele voltou, aquela menina foi a válvula de escape para que ele pudesse ser curado. Nós muitas vezes temos pessoas que passaram pela nossa vida, que foram importantes, mas deixamos para trás. Talvez você tenha encontrado alguém que te lançou uma palavra de Deus na tua vida e ficou para trás. E tantos anos se passaram que você nem lembra mais de todas as palavras que foram lançadas. Mas eu quero dizer algo para você. As palavras que o Senhor traz para nós, elas não morrem, não tem data de validade, elas não vencem, elas se cumprem. Como se cumpriu na vida desse homem orgulhoso, que se tornou um novo homem. Ele teve que entender que todo o valor que ele tinha da sua riqueza, seu castelo, não iria comprar a saúde que ele necessitava para continuar sendo uma pessoa simples, não um general orgulhoso, mas uma pessoa simples, uma pessoa que queria viver, mas estava a ponto de se arrancar da sua família e ser colocado no arraial dos leprosos. Mas uma menina que amou mais o seu Senhor, porque ela tinha dentro dela a condição e a convicção de fazer o melhor. E quando você faz o melhor para o seu próximo, você atribui para você, sabe, bênçãos. A palavra de Deus fala que quando te pedirem para fazer um, faça 2. E as bem-aventuranças te alcançarão. E o Senhor colocará sobre a tua vida uma porcentagem tão grande de bênçãos. Não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de bênçãos.
Porque quando você é abençoado, a saúde chega, a alegria chega, a plenitude chega, a paz de Deus, a paz do Senhor chega. O Espírito Santo que está ao nosso lado todos os dias nos convence de todo mal. Se errarmos, Ele traz para nós o perdão. E Ele fala, continue. A nossa regra é continuar. É tirando, sabe, os abrolhos, vai tirando as arestas, vai tirando as brechas, vai tirando e vai marchando. Para que esse orgulho caia e o quebrantamento chegue e as bênçãos serão conduzidas até você e a bem-aventurança de Deus virá na saúde, na família, na empresa, por onde você passar, você terá brilho nos olhos, o teu sorriso chamará a atenção de pessoas e você irá contagiar pessoas. Tenho certeza que Naamã, quando voltou para os seus soldados, ele pôde arrancar sua roupa. Ele vivia escondido debaixo de malhas, de panos, uma farsa, uma mentira. Mas quando Deus faz a obra, Ele tira toda a mentira, Ele tira tudo que encobre, Ele tira tudo que camufla, Ele arranca as máscaras e Ele traz um novo. E esse novo, o Senhor quer que nós vivamos todos os dias. Ele quer que nós tenhamos dentro de nós. Não importa se os governamentais estão para cima, está para baixo, se o mundo está assim ou está assado, não importa. O que importa é que você tem um Deus que se preocupa com você. Nós na terra, humanamente falando, nós representamos um número. E número não representa nada. Muitos deixaram de viver nesses últimos 2 anos. Eram números. Os seus entes queridos choram até hoje. Mas nós não temos a quem recorrer quando tudo bate à nossa porta. Mas quando nós temos a certeza de um Deus que cuida de mim e de você, todas as coisas mudam de figura. E você se sentirá alegre, feliz. E você será encorajado a fazer tudo aquilo que você precisa. Porque a começar de mim, a começar de você, temos que reconhecer que esse Deus fez o melhor para nós. Fez o melhor para nós. Quando eu vejo o cair da tarde, um espetáculo que não tem mão de homem, não tem orgulho de homem, mas tem a plenitude de Deus, eu reconheço a grandiosidade desse Deus. Quando nós levantamos cedo e vemos o raiar da manhã, aonde Ele traz o prenúncio daquilo que Ele fala. Eu fiz isso para você, filho, filha. E nós muitas vezes passamos rancoroso, reclamamos do sol, da chuva, reclamamos do barro, reclamamos de tanta coisa. E nós temos muito mais do que merecemos. E para concluir essa palavra, seja grato. Não importa. Está difícil? Continue. Está doendo? Creia. Ah, mas eu não sei como que eu vou fazer. Aprenda. Espere no Senhor que Ele trará para você tudo aquilo que você almeja. Mas faça a tua parte. Se você tem que pedir perdão, peça. Se você tem que se humilhar, se humilhe. Se você tem que retribuir alguma coisa que você tirou de alguém, retribua. Se você pode fazer alguma coisa por alguém que passar pelo teu caminho, faça. Mesmo que isso te canse, que doa teus braços, que você tenha que sofrer ali naquele momento, sabe? O esforço de fazer alguma coisa, mas faça. Não fique como uma estátua inerte, mas mova-se no movimentar. A bênção virá, a gratidão chegará e Deus, na sua bondade e na sua misericórdia, irá te atribuir com saúde para teu corpo, para teus ossos, para tua família. Você terá bons relacionamentos, você terá a palavra que edifica e tirará todo esse rancor que muitas vezes está engajado tantos anos aí dentro. Senhor, nesta noite, está falando. Começou falando comigo
e está falando com você. E antes mesmo que eu termine esta palavra de reflexão, você que está triste, você que está aí achando que nada mais vai acontecer na tua vida, espere, espere, não deixe como folhas que o vento leva, não, segure a tua bênção, segure esta palavra, determine, aquilo que você determinar, a palavra de Deus fala, que o que na nossa palavra tem poder, então comece a falar, eu sou abençoado por Deus, eu vivi até hoje, eu venci tantas coisas, eu cheguei, mesmo entre erros, entre altos e baixos, eu cheguei até aqui e vou chegar mais à frente. Se prostre, se humilhe na presença de Deus. Clame por Ele e Ele tudo fará e você verá que muita coisa vai mudar. Eu gostaria de orar com você, agradecer por esta oportunidade de estar dentro da tua casa, que você possa, fazer desse vídeo uma base. Se você puder compartilhar com alguém, compartilhe. Nós estamos lá no YouTube, @pastora Marina Receputi. Entra lá, compartilhe, mesmo aqui, nesta live da Igreja Apostólica Remanescente de Cristo, que é a igreja que eu professo essa fé. Eu te peço, ajude a outra pessoa e você verá que as bênçãos chegará para você, porque você já está fazendo benefício para o próximo. Se você puder, feche teus olhos. Pai, eu peço nesta noite que o Senhor alcance cada vida, cada pessoa, aonde este vídeo passar, que o Senhor fale a cada coração, que as pessoas possam entender que há um processo. Houve um processo dentro do orgulho de Naamã. Ele teve que se submeter para receber. Ó Pai, que o Senhor faça, Senhor, ó Deus, o melhor por cada vida, Senhor, que está aqui comigo. E que o Senhor nos dê uma noite de bênção, uma entrada de semana, Senhor, agraciada debaixo do Teu querer. E que possamos ser gratos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos dado. É o que eu te peço no nome do Teu Filho amado, Jesus, e no nome dele eu agradeço. Que você possa ter esta bênção. Naamã teve que se submeter para receber. Se submeta, não tenha vergonha. E você verá que grandes coisas virá em teu favor. Que você fique nesta paz, nesta noite, debaixo desta graça, dessa dimensão que está aqui agora. Receba aí e fique nessa dimensão. Shalom Adonai.